Seja bem-vindo ao nosso podcast Inova Terceiro Setor, dando voz a quem faz o terceiro setor acontecer. Eu sou especialista no terceiro setor, Wellington Ribeiro. Tenho tido a alegria de mediar esses episódios que estamos gravando aqui do podcast na cidade serrana de Sobradinho. Tivemos uma temporada maravilhosa também na cidade histórica de Planaltina. E a cada encontro nós temos a alegria de ter a sua companhia e de convidados especialistas também para a gente discutir um tema. Aproveita agora e entra no nosso endereço para fazer a sua inscrição, plataformatransfer.com.br. Lá você vai ter acesso a mais de 30 horas aulas gravadas com temas extremamente relevantes para a sua comunicação digital, posicionamento digital, várias dicas, várias sugestões e outros conteúdos também relacionados à elaboração de projetos, inteligência artificial e muitas outras coisas. Não vou falar tudo porque senão você não vai querer fazer o curso. Então vai lá e se matricula. E você também vai ter acesso a 2 mentorias especiais, exatamente, onde nós vamos trabalhar detalhes específicos do seu projeto, dos seus desafios, da sua instituição. Combinado? plataformatransfer.com.br. E a cada encontro eu tenho tido a alegria de ter pessoas especiais aqui conosco. E olha, o tema de hoje é um tema desafiador, porque ele vai falar sobre acessibilidade, vai falar sobre a comunicação e como as redes sociais precisam estar adequadas a esse aspecto. Então, boas práticas de acessibilidade digital em sites e redes sociais. Para tratar de um tema desse, eu não poderia ousar trazer a essa mesa 2 especialistas que não fossem jornalistas. Sim, ué, para falar dessa tá vendo aí? Eles gostaram, acessibilidade tá vendo? digital, né? Tá vendo aí, né? Então, aqui hoje o nível está elevadíssimo. Amigos, sejam bem-vindos, se apresentem, por favor, e depois eu apresento a nossa convidada. Vou deixar para o Edmilson News aí, Grande privilégio novamente estar em mais um episódio desse podcast especialista. E meu nome é Edmilson, eu sou especialista no terceiro setor, já tenho algumas décadas que eu estou ajudando a desenvolver, elaborar projetos. E estamos aqui hoje para poder também aprender um pouquinho, ensinar sobre esse tema tão especial. Obrigado, amigo, pela sua parceria. Olha, eu gosto de chamar o Edmilson não só de jornalista. Você pode ver em alguns episódios que eu chamo ele de professor. Porque quando ele fala, há uma autoridade, há um conhecimento, um compartilhar de experiência que é de grande valia. Então, você que nos assiste, presta atenção em tudo que esses homens aqui e essa nossa querida convidada vão falar hoje, porque, assim, o que eles falam são décadas de experiência. Vou falar para você aqui, somando esses 2 aqui, nós temos quase 50 anos de experiência só no terceiro setor. Então, assim, eles pegaram o terceiro setor quando praticamente nem era chamado de terceiro setor. Então, eles acompanharam toda a evolução histórica, toda a evolução conceitual, documental, até mesmo para ajudar legislativo. Então, assim, até para ajudar os órgãos a criarem uma metodologia, uma legislação para poder abordar o terceiro setor. Então, você está sendo privilegiado em ter esse conteúdo inteiramente gratuito para você. Obrigado, Edmilson. Tá? Amigo Hélio Rosa. Somos nós. Bom, mais uma vez, jornalista, especialista em terceiro setor, pós-graduado em administração pública e gerência de cidades, buscando aqui contribuir ao máximo em relação ao tema. O tema agora é boas práticas de acessibilidade digital em sites e redes. Estamos aqui à disposição. Pode mandar brasa aí, professor. Obrigado, amigo, pela sua participação, pela sua contribuição, pela sua mentoria, por fomentar projetos relevantes que têm impactado o terceiro setor e a sociedade, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Minha ilustre Dória Freitas, seja bem-vinda. Apresente-se para nós, por favor. Olha, eu que estou muito feliz, né?
ao lado de 3 homens, né, do terceiro setor, que eu defendo tanto o terceiro setor. Eu sempre falo no meu programa Mulher Ativa o quanto que o terceiro setor fez a diferença na época, principalmente na época da pandemia. Se não fosse o terceiro setor, eu acho que muitas pessoas não tinham sobrevivido, não tinham orientações, não tinham alimentação, ninguém sabia se podia sair para o mercado, era proibido, enfim, era tanto. E o terceiro setor acolheu muitas pessoas com alimentação, com máscara, com orientação. Então, meus parabéns. Estou feliz, eu estou em casa aqui junto com vocês. Obrigado, amigo. Eu sou essa mulher que está aqui com o óculos, né? Ó. Com super bonde no óculos, que toma café todo dia, que adora um cafezinho. Super simples. Que tem dia que também não está afim de nada, que tem dia que está de mau humor, que também merece. Jeito. A gente é um ser humano. Ser humano, tem dia que eu estou verdade. feliz e me sentindo linda, tem dia que eu estou me sentindo péssima. E estou aqui, mas o importante é não desistir, continuar na luta. A gente tem que aprender a ressignificar cada momento, porque tudo é aprendizado, né? É verdade, é difícil amiga. no início, às vezes. Tem certas situações que é um pouco difícil você ressignificar, mas a gente que tem vontade de viver, a gente consegue, sabe? Por isso que é importante a gente sempre alimentar a vontade de viver e ser feliz com o simples, como você falou. Obrigado, amiga, pela sua presença, tá? E daqui a pouquinho a gente vai contar, vai querer ouvir a sua história. Eu vou deixar eles dois aqui discutirem esse nosso assunto e daqui a pouco eu vou pedir para eles acalmarem, porque eles têm assunto demais para falar. Nossa, é muito importante. E aí eu vou falar assim, olha, Dória, agora a gente quer ouvir a sua história. Já estou com um livro aqui, um book, gente, com muitas fotos. Ela vai me contar sobre todas essas divas que estão aqui, as Marias, mas daqui a pouquinho, tá bom? Meus amigos, Diga lá, meu irmão, agora sou eu. Boas práticas de acessibilidade. Acessibilidade é tornar acessível. Tornar acessível aquele que tem dificuldade, seja visual, auditiva. Então, assim, estamos falando ao longo desse curso sobre o ambiente digital, sites, e-mails, redes sociais. E a instituição, ela precisa ser inclusiva. Sim. E a gente sabe que é um desafio isso, a inclusão dessas acessibilidades no ambiente virtual. Mas a gente precisa trazer isso para a pauta. Exato. Quando a gente fala assim, acessibilidade digital, em sites, em blogs, nas rádios, né, que é o seu programa de rádio, como é que você vai fazer? Usar as ferramentas, buscar. Talvez usar parte, você pode até me explicar melhor como é que vai ser o programa de rádio. Mas os sites e redes, você tem a audiodescrição, você tem ali a parte de Libras, que é importante você colocar. No nosso site mesmo de comunicação, nós temos alguns portais de notícia, tem uma mãozinha lá que a pessoa clica, né? Tem um áudio que a pessoa escuta, né? Você tem que dar acessibilidade. E as nossas não pode ser diferente. Todos os nossos projetos a gente tem Libras, né? E audiodescrição. E para que haja inclusão, os próprios órgãos, eles estão exigindo isso, que nos planos de trabalho você inclua a atividade de Libras e a de audiodescrição, né? Porque aí a pessoa também que está ali, ela é surda, né? Pode assistir, mas, né, se ela é cega, tem um braille, né? Se ela... É tanta coisa, né? Tudo é importante. Se você não colocar no projeto, se você for se inscrever no FAQ, ou você for atrás de emenda, ou enfim, fazer a proposta de emenda, se você não colocar, você não é aprovado. Uma redação no vestibular, tão importante que é. E eles olham o espaço tem acessibilidade, igual aqui tem acessibilidade, depois eu pedi os meninos para filmarem aí, que é importante você colocar na prestação de contas, guarda-corpo. Né? Então, assim, você tem que dar acessibilidade para as pessoas. Elevadores. Porque senão, igual o especialista, a gente estava gravando no primeiro estúdio, tinha acessibilidade, no segundo tinha escada. Aí o pessoal da acessibilidade foi ser entrevistado, falou, e como é que nós vamos fazer para subir? Pensei, infelizmente nós não pensamos nisso, a gente falha também, né? A gente, mesmo que trabalha no terceiro setor, a gente acaba falhando. E tem que ser transparente na falha, até para que as pessoas entendam que errar é humano, né? Como você diz, hoje eu estou triste, amanhã eu estou alegre, eu passo por desafios, para sair da rotina já é um grande desafio. Se amanhã seu dia não tiver meu cafezinho. Aí você já fica faltar, buscando. Então é isso. Nessa parte do tema,
para a gente introduzir, é iniciar com o site, rede, os meios de comunicação, pensar que existem pessoas do lado de lá ou do nosso mesmo lado, né, que têm necessidades. E a gente precisa enxergar isso. E às vezes a gente não enxerga, a rotina faz a gente ficar um pouco cego, né, com a acessibilidade. Se for trabalhado direitinho, você vê que as pessoas elas ficam muito depressivas, as que não enxergam, as que não ouvem, as pessoas que têm certa dificuldade de locomoção também. Então elas já se sentem excluídas. E se a gente vê que agora com essa a era digital, você tem que trazê-las para próximo também, para elas se sentirem incluídas dentro do sistema. E a forma é essa. A gente tem que trabalhar e fazer a nossa parte para que elas também se sintam partes, né? Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, a acessibilidade digital é um cuidado. É um cuidado que o terceiro setor, que a OSC tem que ter para as pessoas. Entendeu? Até uma forma de você passar melhor o seu conteúdo, passar melhor a sua mensagem, entendeu? Então, o teu site hoje, ele precisa ter essa visão do acesso, porque o acesso não é somente para as pessoas que têm dificuldade, porque isso, como o Hélio bem explicou, a própria criação do site, a própria ferramenta que vai criar o site, ela já vai trazer tudo isso. Né? A inteligência artificial já ajuda praticamente isso, mas a nossa visão de acessibilidade, qual que deve ser a minha visão como gestor do site, como presidente da organização? O meu site ele é acessível não só nesse ponto do cego, da pessoa com dificuldade de ler, mas também para as pessoas, né, que vão entrar ali. Ele é um site visual, ele é um site limpo. O que é um site limpo? É um site onde você entra e você se sente bem dentro daquela página, né? Com menos poluição, né? Com menos coisa. Porque tem site que você entra e tem aquelas coisas piscando para um lado, para o outro. Isso é visual, isso é acessível. As letras do meu site, elas são adequadas para as pessoas poderem entrar lá, para poder ler. Aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar, mas que não são cegas, se sentem bem com o meu site? Será que a minha estratégia de comunicação em relação à acessibilidade, ela é assertiva? Porque a gente usa o site, nosso site da instituição, como algo até para captar recursos. Entendeu? Será que aquelas pessoas que têm dificuldades visuais, de acessibilidade, pode entrar no meu site e pode se sentir bem, de forma que elas possam fazer uma doação para o meu projeto? Está pronta ali aquela parte ali de captação de recursos, também abrange essas pessoas que têm necessidades visuais. Por isso que eu falo, o nosso site ele está pronto com as questões da acessibilidade. É o meu cuidado que eu tenho para o meu público, tanto para os meus parceiros, né, meus futuros, pessoas que vão poder financiar os meus projetos, e para a comunidade de forma geral. Isso aí é muito interessante, né? Porque acessibilidade, Hélio, é um tema que tem ganhado cada vez mais espaço na pauta política também, né, amigo? Também. E as instituições, elas precisam também olhar isso, porque assim, a instituição está na ponta, né, na execução ali direta com o público. Então, ter esse olhar é importante também. Principalmente o terceiro setor, né? Aí você falou tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que se adaptar à IA, senão a IA vence a gente. Você falou na entrevista anterior e eu estava captando. Mas a IA não tem a parte humana, é nós que temos que Justamente. Entendeu? Então, a acessibilidade é você trabalhar a empatia, se colocar no lugar do outro. E hoje você vê também. Isso é super importante. Eu fiz uma entrevista num outro podcast, um especialista de em neurodivergência, né? Existe em torno de 1% de autistas, né, que no Distrito Federal. É muita gente, é muito menino, Então, não só menino, né? Claro, a gente fala menino porque a gente entende uma geração atual, mas somos todos meninos ainda, mas
nesse caso, a gente precisa também dar atenção a isso, né? O som, por exemplo, o som não pode ser muito alto, porque a pessoa que tem um TDAH ou tem qualquer coisa de... E nem muita né? coisa colorida também. Nem muita coisa colorida. Precisando ter esse momento, quando você vai fazer evento, você também precisa dar atenção aos nossos irmãos que têm autismo, né? Hélio, você falou Isso. uma coisa super importante. Antigamente, e eu digo isso porque eu sou uma mulher de 56 anos de idade, muito bem vivida. Eu tenho 54, então antigamente... Aí eu fico vendo assim, todo mundo morria, era desprezado porque tinha algum transtorno, né? E aí hoje morria como doido. É doido, abandonava, a pessoa era jogada lá e desprezada, não tinha mais, enfim. Ele é doido mesmo, pronto. Aí hoje em dia as pessoas têm eu vejo muitos comentários, tudo agora tem nome. Ainda bem. Ainda bem. Que a gente conseguiu nominar, e a gente conseguiu nominar, a gente consegue identificar e trabalhar, inclusive, a sua aceitação e respeito àquela pessoa. Então, ainda bem. E é um antigamente ser todo humano, mundo morria né? como doido, porque só que você era diferente, não parecia, você já era, né, enfim, ainda bem. Ainda bem que vieram os especialistas, né? É. Poder nos ajudar nessas coisas. Edmilson, fiz aqui uma pesquisa rápida na inteligência artificial, elas são fantásticas, né? elas A gente demais. está falando, a gente vai fazendo pesquisa. É rapidinho. Olha só, Edmilson, amigos, no DF nós temos cerca de 113 mil pessoas com deficiência visual. 113 mil. 43%, ou seja, de 60 a 70 mil pessoas tem quase que 100% de cegueira. Isso é um número alto. Agora, para agravar isso aí e para endossar a nossa história aqui, 97 mil pessoas no DF fazem parte da comunidade surda. Então, estamos falando de um universo de 200 mil pessoas entre visuais e auditivos. É quase 10% da nossa população. É muito. Não, né? mais. O Brasil está com 3 milhões e pouco. É, né? quase 10%. Por aí. Não, Se brincar, quase. esse número ainda não está completo. Eu concordo. É um pouco mais de 10%. E Com quando certeza. essa situação é uma pessoa atípica, quando é uma pessoa já idosa também. quando é Aí uma pessoa agrava mais ainda, né? Agrava. E a Com população está certeza. envelhecendo, né? Uma das observações, achei interessante também, que a gente sempre está entrevistando alguns especialistas e tem uma delas que falou assim, a população está envelhecendo, como é que estão as políticas públicas? Aí ela até falou assim, tem que parar com esse negócio de BBB. O que é BBB? Ela falou assim, é biscoito, não sei, não lembro mais, né? Diz que a programação do idoso é biscoito, mas não sei o quê, nem lembro mais. Brincadeira, biscoito, brincadeira e bordado. Eu acho que foram esses três aí. Né? E aí tem que perceber que o idoso também, ele faz parte dessa inclusão. Do projeto do amigo Everardo, que é escritor, maravilhoso, vocês conhecem, é muito meu amigo também. Faço parte do projeto dele ajudando, tanto semeando como também contribuindo de outras formas. O projeto Ecoenvelhecência. Inclusive, está aí, vai ter a nova edição. Super sugiro que vocês tragam o Everardo aqui para falar sobre. Opa, passa Você Ele passa tem o contato, todos esses dados, ele entendeu sobre o envelhecimento que você acabou de falar, Hélio. É super importante a gente trabalhar, a educação, os idosos estão muito abandonados. Eu também, como pessoa que sou defensora e faço parte da Comissão do Meio Ambiente, e há muitos anos já, que é uma das áreas que eu atuo, lá em Samambaia, eu vejo que a gente está tentando trazer projetos que façam com que a pessoa idosa ela se sinta útil. Sim. Plantar uma árvore, você todo dia ir lá e aguar aquela plantinha. Pô, aquele ali já está fazendo, que anime a se levantar e ir lá colher a planta, ver que ela está crescendo. E aí tem muitos projetos que está desenvolvendo, ele fala sobre a cannabis, entendeu? Fala tudo isso, então é bom trazer Everardo aqui. Super Com certeza, vai passar o contato dele. É importante a gente ter essa conversa com especialistas, porque vocês também são especialistas, não somos só nós que somos convidados para isso. Porque vocês trazem vivência, vamos somando. A inclusão, a acessibilidade, eu estendi um pouco a questão do idoso, porque a gente também tem que dar acessibilidade para o idoso. Né? Os projetos você tem que descrever num plano de trabalho, parar com aquele negócio.
da idade de 18 a 30, da idade de 18 a 40. Não, a partir de 18, né, em determinados projetos. Porque aí você está com 90 anos, eu mesmo que se Deus permitir assim, se eu tiver 90, 100 anos de idade, eu vou estar trabalhando. Vou fazer igual Oscar Niemeyer, eu não paro. Se eu parar, eu morro. Eu Né? quero que eu continue, né? Deus me cuide da minha visão para que eu possa estar lendo. Porque ele estava falando sobre as pessoas, né, que não enxergam. Eu estou com pterido, meu olho está me perturbando. Imagina essas pessoas que não enxergam. Menino, tá né? doido. Ele já atrapalha um pouco a minha visão. É verdade, a Eu gente tem quero que ter essa continuar lendo, porque eu sensibilidade. gosto muito Né? de ler. Eu acho que um velho que lê, ele é melhor para o conviver. Ler, tem os cursos, por exemplo, marketing digital. Tem que participar dos cursos. Os idosos não podem só pensar, não, é corte e costura, é bordado, é crochê. Não, ele tem que participar do marketing digital, ele tem que se atualizar, tem que fazer curso de IA. Tem até curso só para Agora, idosos. a gente está até coordenando um projeto na Ceilândia, você que vai nos assistir, que está em todo o tempo abrindo vagas, lá tem sempre últimas vagas, que algum outro vai saindo, vai se evadindo, e vai abrindo oportunidade para outros. Sim. Né? Então tem marketing digital lá, é para todo mundo. A partir de Maravilha. 16, lá na Ceilândia. Qualquer coisa, vocês entram em contato aí no nosso PV que a gente informa. Isso mesmo. No meu projeto também tem uma parte de marketing digital, foi o primeiro e secretariado, quando as primeiras vagas foram preenchidas pelas mulheres. Isso aí. Rapidão. É porque assim, Legal, o marketing né? digital engloba tudo, né? Não só a linguagem, não só utilizar as ferramentas, como a linguagem. Como é que você vai conversar nas suas redes sociais, para que você tenha atenção. A gente falou agora há pouco, o Edmilson, mas o Hélio estava falando a questão da atração. Qual o tempo que você atrair alguém, né? De 3 a 15 segundos. Qual o horário melhor de Essa você coisa, qual o melhor publicar? horário. Tudo isso tem que a Exatamente. pessoa saber, né? Senão ela faz um excelente trabalho, vai publicar e ninguém Não tem viu. um retorno. Aí ela A gente tem desanima. que ver né? que a tecnologia está só crescendo e as pessoas estão analfabetas digitais ainda. Sim, infelizmente. sim. Não Infelizmente é é a só realidade. na parte acadêmica. Agora as pessoas não são alfabetizadas academicamente, mas também vão para a rede social compartilhar com tudo quanto é coisa errada aí. E sem mesmo mesmo analisar a não fonte. ler, Sem não gosta de ler, critério, aquele sem chamariz filtro. que é já colocado já para, né? Aí sai compartilhando coisas que não tem nada a ver, né? Isso Só é fake news. muita responsabilidade, Tem que porque ter, às vezes eu estava vendo, a gente é muito taxada, nós mulheres. Eu tô magra. Outro dia, por eu ter sumido um pouco, né? A gente às vezes dá uma sumida. E aí, simplesmente, estavam falando que eu estava com câncer em estado final. Tá. Que a pessoa estava precisando de ajuda para me ajudar. É mesmo? E eu estava lá na Chapada dos Veadeiros, Mas era um lá, golpe. passando o carnaval, fiz um vídeo. Gente, eu tô aqui vivérrima, eu tô bem, não tô morta, não aceite, não façam pix. Ontem eu vi uma fala daquela atriz Carolina Dick. Carolina Dick. E ela falando que ela também está muito magra, o corpo dela também, as pessoas estão sempre falando. Tá e tem doente, uma pessoa associa e isso. sempre mulher, gente. A tristeza é isso. É o sexismo, né? Aí ela falou que a mulher falou assim, nossa, essa mulher tá doente, kkkk. Nossa. E aí o que incomodou a Camila foi o fato da pessoa falar, pô, tá doente, kkkk, o que é isso? Ainda tá rindo, né? Que ser humano é esse que está se criando em uma mulher com outra? E isso faz a gente ficar muito preocupada, né? É muito triste. Voltando a esse assunto aí sobre a questão do envelhecer, né? Hoje, com as tecnologias, com a ciência, com o desenvolvimento tecnológico dentro da saúde, as pessoas estão vivendo muito mais. Então, por isso que a gente deve buscar espaço de inserção para essas pessoas da terceira idade, porque elas representam, inclusive, questão financeira, de PIB, é muito alto, porque são as pessoas idosas que estão hoje, digamos assim, comprando, né, porque tem recurso, trabalhou uma vida toda e vão viver muitos e muitos anos, né, por conta disso. Então, é um nicho, né, muito, muito bom de se explorar, tanto do terceiro setor, que é aquilo que nos engloba aqui, mas também como segundo setor. Né, pensar que essa população está envelhecendo, mas está envelhecendo com saúde, vão poder gastar mais,
vão ter uma série de coisas aí, pensando na acessibilidade. Isso Né? é verdade. Então, quando a gente pensa na acessibilidade do terceiro setor, para esse tipo de pessoa, a gente tem que pensar o seguinte, o físico para o virtual. Então, a acessibilidade para o físico é uma entrada melhor, né? Elevadores e tudo mais. Como é que a gente traz isso para o nosso site? Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Legal. Excelente. Amigos, eu gosto de ouvir histórias, vocês sabem disso, né? A história sempre alimenta a gente. E a nossa querida Dória Freitas, programa de rádio Mulher Ativa. Dória, conta um pouquinho pra gente da sua história. Você já rascunhou um pouquinho, né? Vocês já viram, gente, que ela é super espontânea. Então, assim, a gente quer essa mesma espontaneidade. Conta um pouquinho da sua história, como é que é esse programa. Eu já vi que você esteve envolvida em vários outros projetos. Eu sou Mulher Ativa, né? Vocês estão vendo aí, né, gente? Ela já falou. Escolheu esse nome, né? Justamente por eu fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E detalhe, eu faço direitinho, tá? Porque você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você acaba não fazendo direito. De menina qualidade, não é você, não faz parte, né? Conta pra gente então, quem é a Dória Freitas? Então, Dória Freitas, eu fiz jornalismo comunitário, sou formada em gestão pública, melhor, recursos humanos e gestão pública, mas depois eu caminhei, enveredei, eu tive um relacionamento de 30 anos com uma pessoa alcoolista. E a gente é criado com aquelas crenças limitantes, casou, tem que ficar casado e tal. Dessa união, que também teve lados maravilhosos, momentos maravilhosos também. Eu tive 3 filhos, né? E aí chegou no momento da situação de que eu tinha que... Meu pai não deixava separar aquelas coisas, você não aguenta mais a viver aquela vida, que não é fácil, só quem já viveu sabe. Aí acabou, quando meu pai faleceu, foi que eu criei coragem e tal, e me separei. Também a pedido dos filhos. Ou separa ou então a gente sai de casa. Chegou a esse ponto. E aí a Dória teve que ressignificar. Quantos filhos, Dória? 3. 3 filhos. 30 anos, 3 filhos. Aí a Dória teve que ressignificar. Sempre trabalhando, porque ele era autônomo. E autônomo que bebe, ele trabalha no dia que quer. E acaba deixando de pagar as contas nas datas certas. Então eu tinha que assumir as responsabilidades. E foi assim... Eu costumo dizer que eu passei 21 anos da minha vida só criando criança pequena. Porque a diferença dos meus filhos são de 7 anos de um para o outro. Nossa, então aí passou mesmo, Eu quis com muito amor. O segundo eu fiz porque ela pediu um irmão. Aí eu falava assim, ela falava, todas minhas primas têm um irmão, eu não tenho. E aí, aquelas crenças limitantes. Vai brincar com os irmãos deles, então. É bom, melhor. Meu filho merece ter um irmão, mas eu não quero ter um irmão com outra pessoa, porque o plano era separar o tempo todo, que eu não aguentava. Eu não quero ter meus filhos com outro pai, aquelas coisas que a gente, né? E aí tive um irmão que ela queria tanto. Um irmão, tanto faz, era mulher ou homem, mas eu um rapaz. E aí, quando eu já estava com 7 anos, já estava pronta, agora eu vou separar, e a gente tem aquele lance que acha que vai ajudar a pessoa, que a gente vira um pouco mãe. Acabou que descuido lá, vai e volta, você acabei engravidando e veio a Sara. E aí eu chorava dia e noite, porque eu não queria mais. Tive que depois trabalhar toda essa aceitação, ela sabe disso. De que eu não queria mais, mas é minha filha, eu tenho que amar, e eu criei todos ali, sabe? Tive que amamentar, cuidar, aquelas coisas que a mãe faz. Porque até isso eu falava, do jeito que eu amamentei a Vitória 2 anos, eu quero amamentar os outros também 2 anos. Era amamentando, levando para o trabalho, levando, sabe? Correndo. É isso, eu sei que quando eu me separei, até então eu sempre fui muito ligada à comunicação, né? Eu, durante esse período, mesmo sofrendo, eu fui estudar, depois que eu fui ver, inclusive quando eu trabalhava em escola, os professores, os diretores falavam, você é um desperdício, professor, aqui na cozinha, que eu era merendeira. E aí eu sempre fui muito comunicativa, eu não sabia que eu era do teatro, né? Depois que eu descobri, quando eu me separei, eu falei, não, eu vou buscar ocupar minha vida com outro, porque é muito mais fácil você sair de um relacionamento e já engombar no outro. Não, eu vou cuidar, vou me conhecer mais, eu tinha muita curiosidade de conhecer a Via Sacra de Samambaia, que eu gostava eu queria conhecer, fui lá conhecer, em 2017. Quando eu cheguei lá, as pessoas... vamos fazer os testes, vamos participando das oficinas. E aí comecei a participar das oficinas também, ajudando, achando que eu ia só participar como qualquer pessoa do povo, né? Que apesar do pessoal falar que
não é muito importante, mas o personagem, o povo é muito importante em uma via sacra. Tem o povo que é contra Cristo, o povo que é a favor de Cristo. E aí eu estava me sentindo super importante, porque eu já estava participando, que eu ia ser povo, né? Só que a Maravilha. filha da Verônica Moreno, que foi quem criou a Paixão do Cristo Negro, foi quem, inclusive, lá no Complexo Frossa Samambaia tem né? Lá o Teatro Verônica Moreno. A filha dela, ela tinha 6 meses que ela tinha falecido. E a filha de Verônica é quem estava na coordenação geral da Via Sacra. E ela viu em mim Maria, né? E eu falei, nossa, eu não dou conta não, nunca fiz nada. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade. Ela falou, mas a gente quer uma Maria bem meiga. E aí, A Dória. A Dória ficou conhecida como Maria Mãe de E os Jesus, olhos claros, depois né? disso, Da Dória. Entrei e fiz Maria, uma Maria muito emocionada, muito sensível, mas se contendo, porque eu acho que dos personagens que eu fiz, que depois disso eu já fiz vários, participei de curta-metragem e tal, foi um dos personagens mais difíceis que eu fiz, me consagrou, porque apesar de eu fazer humor também, Maria, ela se contém muito. A Maria ela tem que se segurar e ela não pode. A Maria Madalena já se lasca, se manda de chorar, porque Maria Madalena não está tão preparada igual Maria. Maria tem toda aquela preparação do Espírito Santo, de que ela sabe que aquilo ali ia acontecer. E aí se conter, não é fácil. Você está ali emocionado, você fica... Foi um laboratório para a sua vida, né? Você tem que fazer laboratório quando você vai fazer qualquer personagem. E Maria, eu estava vendo filme de Maria o tempo todo, vendo daqui. Nossa, E aquilo você ali bem faz dedicada, você, né, Dória? Isso. Aquilo ali faz você... Eu lembro que eu sou uma pessoa muito sorridente, muito espontânea, como você falou. E aí eles falavam, você tem que chorar. E na hora dos ensaios lá, eu não consigo. Você falou, vou ter que pegar uma cebola, botar no meu olho. Tanto fazer, como você falou aí, Laboratório. Né? Laboratório, de buscar conhecimento sobre o personagem. E no dia lá, todo aquele o cenário, tudo. Não, olha, eu olhava para as pessoas, as lágrimas já caíam. Para você ver, quando você começa a encarnar, realmente, acompanhar o personagem, ler sobre ele, você pega. Incorpora aí, ali, né, amiga? Eu era atriz, né? Que eu tinha um lado atriz. E isso foi muito bom. A pessoa fala, é um processo terapêutico, gente. Não confunda processo terapêutico com terapia. A gente precisa de terapia. Mesmo você sendo boa no bordado, como eu estava falando aqui, né? Mesmo você vai para academia, mas busca terapia também. Se você já passou por relacionamento abusivo, a gente vai já falar sobre isso. A terapia vai te ajudar a moldar a sua parte mental, que é super importante. Igreja é importante também. É bom você procurar alimentar a parte espiritual, mas ela sozinha A Dória não traz resolve. escala de valores aí, gente. Preste Anotando. atenção, Sozinha não anotem resolve. aí. A gente precisa de todo um grupo, além da rede de apoio. A gente precisa de mais da rede de apoio, que são nossas colegas, as pessoas. O mais difícil para a pessoa que sofre violência é justamente falar. E para mim, que sou pública, a vergonha é a maior dificuldade para mim. Além de ter muito conhecimento sobre a área, eu falava, eu nunca vou cair numa dessa. E caí. E como é que foi que você começou esse programa da rádio? Começou, eu falei, opa, despertei, eu descobri o que eu gosto. E eu fui ser entrevistada no programa do Walter Lima. Quando eu cheguei lá, o Walter Lima gostou tanto de mim que ele falou, vem pra cá. Fiquei 6 meses na bancada junto com ele. Oh, que beleza, hein? Uma E você fala bem, meu tem uma laboratório comunicação foi com ele, boa, tá? né? Walter Lima, um grande, um beijo, meu amigo, muito maravilhoso. Denis Lima, filho dele também. E aí, a partir daí, vamos criar meu programa. Aí a galera, vamos criar Mulher Ativa, que eu já fazia um monte de coisa. Mulher Ativa, aí, programa de rádio Mulher Ativa, né? E aí, paralelo a isso, eu Ok. trabalhava na Secretaria de Estado da Mulher, eu fazia muita escuta ativa com as mulheres em situação de rua, profissionais do sexo, mulheres quilombolas, vocês falaram aqui antes, conheço toda, dá para escrever um livro dessas mulheres todas. E eu comecei vamos trabalhar canais de comunicação para essas mulheres. E trabalhar informações para que elas se sintam fortalecidas para sair do ciclo. Só que eu estava dentro do ciclo e não sabia. Porque Nossa. durante esse período que eu quando me separei do meu marido, com uns 2 anos mais ou menos, eu conheci uma pessoa. Eu trabalhava de merendeira na escola, muitos anos eu trabalhei. E eu conheci uma pessoa do batalhão escolar, você já imagina, policial. E aí, aquela validação que meu marido não me dava, porque era alcoolista, aquela validação que a gente acha que a gente, só depois da terapia que a gente descobre que está dentro da gente, que a gente busca fora, ele me deu em 6 meses. Que beleza. Em 1 ano. Eu me senti como se tivesse encontrado o meu príncipe. Tava encantado. no céu. Isso, o tempo todo ele fazia eu acreditar que eu tinha encontrado minha alma gêmea. E eu fui a mulher mais feliz do mundo. Eu
costumo dizer que a pessoa narcisista, eu não sei... Aí você entrou no caso de um novo ciclo, foi isso? De violência? Entrei, sim. Separei. Não por ser policial apenas, não é Isso, isso, mas né, porque tem policial Não, também que é Aí humano. eu Né? reconheci essa pessoa me salvou, né? Naquele momento. Né? Te salvou de um para você entrar no outro. A vida inteira invisibilizada, Ou né? então ele te atraiu. E, nossa, Não salvou, não, ele atraiu. Muito fácil, porque eu sou muito espontânea, já fui logo lá, ele está aí na minha história do livro, muito espontânea, muito alegre, já fui... Nossa, foi amor mesmo, aquela loucura. Ele vestiu uma máscara que eu me apaixonei plenamente por ela. Ele fez o espelhamento, né, que a Isso. gente chama dentro da psicologia. Isso, Ele viu a professor. sua necessidade e aí fez... Ele descobriu minha feridinha, foi lá, descascou, de vez em quando ele ia lá e tampava a feridinha. É. Lá e... A gente chama isso de love bomber, né? Te enche de Isso. carinho, atenção e depois tira o chão. E foi isso que aconteceu, né? Se apresentou como uma pessoa separada também, eu também. Eu falei, então dá pra gente viver, né? Depois eu descobri que não era, e aí foi a primeira briga, e aí depois disse, não, que a minha mulher é doente e tal, mesmo assim já começou as discussões. Ele simplesmente me deu um banho de cerveja, que ele sabia que o meu trauma era bebida alcoólica. Nossa. E aí ele simplesmente, para mostrar domínio, me fez, sem roupas, me dar um banho de cerveja. Aí E deu eu trauma, né? simplesmente peguei minha roupa, vesti minha roupa e saí fora. É. E aí, 6 anos após isso, eu não tinha me tratado, porque, gente, a gente tem filhinhas que tratar, precisa ser tratada. Não estou querendo culpar a vítima, mas a gente é o encaixe perfeito para essas pessoas tóxicas. A gente tem que tratar feridas que a gente não sabe, que a gente só sabe depois que passa. Infelizmente, às vezes você encontra pessoas tóxicas durante a sua vida, mas no emprego você muda de emprego, no vizinho você fecha a cara, fecha a porta para ele. Quando é da família mesmo, você muda, enfim, trata com pedra cinza, que fala também no narcisismo, né? Na psicologia. Mas quando é um relacionamento amoroso, você se entrega de corpo e alma. É aí onde você fica mais vulnerável. E é difícil você desprender. E essa vulnerabilidade porque vira um vínculo Porque diz que é traumático. o feromônio, né? Diz que o cérebro... Não, eles te tratam tão capta bem e ao mesmo tempo te trata tão mal que você fica, o seu cérebro fica perturbado. Diz que é o mesmo efeito de um crack. E eu passei por tudo isso, tá? É verdade. Eu que não era adepta a vício nenhum, eu passei por tudo E para a isso. pessoa se libertar disso é difícil. Eu só me libertei depois que eu descobri uma traição dele. Não, tá, aí tá. Passou, quando foi em 2019, plena pandemia, quem manda mensagem para mim, porque quando a gente está apaixonado, a gente separa, por mais que a gente fique chateado, a gente fica bloqueia e desbloqueia, bloqueia e desbloqueia. Não faça isso, pelo amor de Deus. Bloqueia e bloqueia mesmo. Porque aí você troca de celular e aí depois você não lembra que você bloqueou e ficou desbloqueado. Quando foi em 2019, essa pessoa manda mensagem para mim. Eu não tinha tratado, eu não sabia que eu tinha dependência emocional, hoje eu sei. E aí, nossa, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei louca. Meu Deus, ele me ama de verdade, que você voltou depois de tanto tempo, é porque ele me ama de verdade. E aí eu vejo que não, hoje eu sei que eles voltam depois até de 20 anos, porque uma vez que ele faz uma presa, a presa é dele pro resto da vida. É verdade. E aí eu falei, nossa, ele me ama de verdade. Aí começou a falar, eu fiquei ali, fui lá e apaguei logo o celular para ele não ver que eu estava azulzinho, né? Mas nervosa e feliz. Um misto, né? E tem muitas mulheres, sabe? É bom aí? você contar essa sua história, porque tem muitas mulheres que vão estar aí que se identificam com a história da Dória. E é para pegar os exemplos aí, até a experiência, as dicas da Dória para você sair, se libertar desses relacionamentos tóxicos, né, Dória? E aí, resultado, em 2019 voltou, foi love bomb, bombardeio de novo, mas com pouco tempo ele já estava mostrando a máscara dele. Mas De aí novo. eu achava, ele é policial, deve ser por isso. Deve ter trauma. Ah, não, mas o meu amor vai curar ele. A gente tem essa mania de achar que a gente ama. Que o nosso amor é suficiente para Ninguém muda ninguém. Não, né? mas se ele voltou depois, as desculpas que a gente inventa para não saber. Pra Mas se se ele iludir. voltou depois de tantos anos é porque ele me ama. É verdadeiro o que ele sente. E lá atrás a gente fez um pacto de uma tatuagem. Ideia minha até. Eita, menino. Eu falei, vamos fazer igual. Olha só como a gente não está apaixonado, faz loucura. Vamos fazer as iniciais no pulso aqui. A gente lembrou da história de Romeu e Julieta, porque era bem parecida, aquele conto lindo. Eu falei, eu não quero morrer nem tu, então vamos fazer a inicial aqui para a gente lembrar. Ele falou, eu não posso fazer porque eu sou policial. Mas você vai fazer, faz, que assim que eu entrar por reserva, eu faço também. E aí eu estou apaixonada, fui lá e fiz. Ele tava mentindo pra tu. E eu não sabia. Eu nem Você é li apaixonado, sua história, espera, mas né? ele era casado.
Ele estava casado. Ó, tô te falando, tá vendo aí, Ele meus falava- amigos? Ó, ele matei a falava ideia, assim, viu? Que ela tinha problema de saúde, que o Que não convênio podia da PM largar. é muito bom, não sei mais que. Mas esse homem tava É um todo dia artista comigo. da Globo. Eu falei, meu Deus, o que você faz? Não, mas Não tem nada eu contra a gosto de Globo, você, né? o amor da gente é muito verdadeiro. Eu não voltei à toa. Só que no dia de botar a tatuagem lá, aí ele chegou com o desenho da tatuagem que ele queria e o local não era mais aqui. Era bem na parte assim, da cesariana aqui, na parte íntima, e aqui no pescoço. Marcar o território. E ainda falou assim, e é o nome dele ainda. Eu falei, Para não, ele se seu nome lembrar não de vai. você, né? Seu nome não vai. Ele, não. E, nossa, esse homem ficou doido. E acabou me convencendo. Uhum. E eu fiz. A maior vergonha da minha vida foi isso. É mesmo. Quando foi em 2019, olha quando eu me Não separei deu para dele, tirar, eu não? descobri que Ou ele era desenhar outra mentiroso. coisa? Eu vou te falar. Ah, Quando tá. foi depois disso daí, que eu vi que ele estava mentindo para mim, que ele me deu banho de cerveja, aquelas todas, Uhum. pra poder, ele falou que era para tirar o trauma. Olha só. Nossa. E aí eu saí fora, me terminei tudo, eu cobri a tatuagem. Cobri com a coruja, Outra cobri coisa, também né? com a andorinha, com cadeado, aquelas coisas bonitinhas que eu Aí que você gosto de pode arte. fazer, cobrir com outra, né? Tatuagem. cobri. Só que a ferida ficou, né? É ferida emocional, né? Quando voltou em 2019, que esse homem chegou e eu digo, não voltem, gente, não dê segunda chance. Quando ele voltou, ele me deu um bombardeio de amor novamente. E quando ele viu que eu estava sem tatuagem, com a tatuagem coberta, ele refez as tatuagens e ainda fez mais outras tatuagens. Meu pai. Fazia assim, quem ainda falava assim, quem manda sou eu sou seu dono. E é por isso que você tem Aí esse você programa. fez. Lógico, Ah, fiz tudo. Que Agora- ela porque tá a abrindo gente para... é ligar, levar, Tá. levar, entendeu? Ela- Pô, meu marido nunca me olhava nem quando eu pintava o cabelo. A gente é criada com essa infeliz crença limitante de que a gente tem que ser, né, Submissa. aguentar mais. A mulher sempre abre mão das coisas mais do que o homem. A real é essa. Quando é para criar os filhos. Sempre a mulher que sempre cede mais. E a gente é criado É, nisso, o dentro da amor, religião. pelo amor aos E, filhos, né? infelizmente, não sou contra os religiosos, mas a religião faz com que a gente vire muito submissa. Que a gente aceite muita coisa, a gente tenha muita É porque tolerância. depende da interpretação, né? Porque a Bíblia não diz nesse aspecto, não. Que a mulher é coajudadora do homem. É um do lado Né? do outro. Né? É um do lado ninguém do é outro. dono de ninguém. Tanto é ninguém que Deus tirou da opressor de costela, ninguém, né? Que é do lado. Aí Deus eu não falava, tirou por nem que do que pé você e nem faz da... essa tatuagem nesses locais? Ele falou, porque é um segredinho nosso. E é só eu que vou ver mesmo, é só pra nós. E eu não queria porque, mostrar em público, né? Tudo escondido minhas tatuagens. Tudo em parte íntima ainda. Tipo assim, é meu. E no cabelo, Aí, o cabelo é grande, né? Tampa, né? ele falou, no dia que eu quiser cortar seu cabelo no tronco, eu corto, porque eu que mando. E você aceitar. Aí, quando eu descobri outra mentira dele, que ele falou que estava com a mulher, que a mulher era doente, eu descobri que ele estava divorciado dela e tinha sido um divórcio litigioso, porque existe o papai Google, que nunca critica a gente, que a gente vai lá e pesquisa Tem nele. que pesquisar. Papai, no ele é Google. muito bom, o Google. Vai lá, ensina pra gente, mostra tudo pra gente. Eu fui lá e vi. Porque eu comecei já a desconfiar, aí eu fui lá e pesquisei. E aí, quando eu vi lá, ele separou em 2016, 2 anos depois que eu tinha separado dele, ele separou dela. No litigioso, tal. Aí, quando chegou lá em casa, eu mostrei isso pra ele, esse homem ficou desesperado. Não, isso é errado, não, isso aí não existe, não. O que é isso? E sabe quando você tá tão assim, como é que fala? Com a visão nos olhos, que você... Mas será mesmo? Mas já tô apaixonada mesmo. Olha, ele ainda falava muito que eu estava numa idade. Se eu separar de você, nós já somos idosos, ou seja, eu não quero outra mulher, você também. Ou seja, a gente acredita que a gente está velho. Acaba acreditando, né? Eu falava, ninguém vai me querer com tatuagem de outro no meu corpo também. Ou seja, eu falava... Mas aí pra você ele, cobre já de novo, viu? você fez uma Você não coruja, viu? faz outra coisa. Você não viu? faz Só uma não- serpente, um Você leão, eu falava isso pra ele. uma águia. Eu preciso demais de um psicólogo, não estou bem, eu falava isso para ele. Ele falava, você não precisa de psicólogo, você tem a mim. Porque eles isolam a gente de um jeito que a gente, tudo depende deles. Gente, é um jogo É o narcisismo, muito né? triste. É cruel. É cruel. Esse jogo E narcisista, aí, ele quando eu é descobri perigoso. que ele era casado e tal, a gente, né, que ele tinha separado, que ele estava comigo só me enrolando, e comigo e com mais outras, porque depois eu descobri que eu tinha outras. E eles têm sempre mais de uma, que eles não se contentam só com uma, porque É eles o não têm- alimento, né? É, o narcisista, ele é assim. cada né? pessoa é um tipo de suprimento. Então, eu acredito que o meu era sexual, porque ele me judiava muito.
E aí, o que acontece? Eu separei, né? A gente brigou feio, eu estava devendo dinheiro para ele, e eu gosto, por mais que ele queria me ajudar, mas eu sempre fui muito independente. Separei, bloqueou, ele me bloqueou, porque eu falei um monte de merda para ele, vai lá e me bloqueou, mas ele nunca terminou. Desculpa o palavreado. Não. Mas eu desabafei. Faz falei, o pi aí. É um pi aí. Faz e o aí pi. o que acontece? Ele só me bloqueou, ele nunca falava nada. Eles nunca terminam. E aí, tá. Quando eu consegui resgatar o dinheiro, fui mandar uma mensagem lá que eu não tinha bloqueado ele lá no e-mail. Eu mandei um e-mail para ele e falei, por favor, passa o nome do seu cartão, para mim mandar um dinheiro para você, já que você não usa Pix, passa seu cartão. E aí ele falou, não, você não esqueceu só o meu nome, tal, meu número está aí, para eu voltar a falar com ele. E aí ele insistiu tanto que eu acabei entrando em contato com o celular. E uma vez que você entra em contato, você ficar 5 minutos com uma peça dessa, você é convencido. Porque eles têm um poder Eles de são manipuladores. Por isso que tem que ter o contato zero, isso, né? Isso. E É aí o eu termo que a gente fui lá usa, e entrei em contato contato zero. com ele pelo celular e peguei a conta, paguei ele e tal. E aí pronto, ficou aberto. Eu bloqueei, quando foi no outro dia ele estava lá em casa. E Você não tem que aí? me bloquear, vamos conversar, não sei o que, aí pronto. Eu dormi de novo. Vou dormir de novo. Eita, E domínio. aí, depois disso, cada vez que eles voltam pior. Porque eles voltam, cada vez que você aceita, É porque como se você... ele já entende que já te domina. Então, Domina, se você não ela precisa aceitou mais de tudo máscara. aquilo, presa, se ele né? aceitou tudo É uma aquilo, presa. é porque ela aceita mais. Eles vão te testando o seu limite. Seu limite. E é isso que aconteceu comigo. E aí daí- Conheci Isis em 2019 Oh, e que contei minha maravilha. história para ela no site. Marias. A gente tem um projeto Marias da Penha, que é da Isis Dantas, que é a escritora do livro. Ela me conheceu e eu, através da Fernanda Falcone, que acho que vocês sabem quem é também, uma grande pessoa lá da psicologia, do DF. E aí a Fernanda é muito minha amiga e indicou a minha história para a Isis. Tipo assim, Dora, você já passou, só que eu não contava detalhe, né? E aí eu falei para a Isis. E aí a Isis, vamos participar do site Maria da Penha. E aí essa E história aí- que você está contando está aqui Tá, nesse está livro. aí. E aí, Entendi. participando do site Maria da Penha, não só eu, como muitas mulheres fazem parte desse site, só que só 10 criaram coragem de expor a história no livro. É o site, no seu então, livro. Marias da Marias Penha. da Penha, tem um site. Ponto E com, tem também o ponto br. Instagram, isso, tem também o Instagram. E o seu Marias Instagram é Marias da Penha. tá lá, é. Tá certo. A Isis Dantas. E aí eu contei a minha história, só 10 mulheres dessas mulheres do site, que se tiveram coragem de expor, que a gente mostrou fotos. Porque não é né? fácil expor, não, você contar e aí- essa parte íntima, né? Isso. Assumir que você foi Tanto de mulher presa, que está né? passando É, por isso, presa, não tem sim, coragem. Presa nos Presa dois num sentidos, ciclo. né? Presa de um predador, de um Isso. narcisista. E eu lembro que a última vez que a gente se encontrou, ele falou. Mas agora acha você que eu com sou esse narcisista? programa- Eu tenho certeza. E aí você agora com esse programa da rádio... Não, aí- pode falar, amigo. Não, o programa da rádio Mulher Ativa, você conta essa história... Ajuda outras E mulheres. Vai ajuda as ajudar outras mulheres mulheres a que se estão libertarem. nesse... Porque se liberta falando, né? Quando Não eu se liberta descobri- guardando. É um espaço Quando para as eu mulheres. descobri que eu estava no ciclo de violência, eu estava no programa, o programa fiquei 6 meses sem apresentar o programa, porque eu me senti um lixo. Como é que eu vou pregar uma coisa se eu E estou fazendo vivendo outra. ela? Eu não tinha vontade mais de nada, de voltar para a rádio. Como é que eu vou falar uma coisa, ajudar as mulheres, se eu estou passando isso? Como eu fui fraca, que é a primeira coisa que vem. Verdade. Por que eu tenho tanto conhecimento, tenho tanta formação, estudo tanto, leio tanto e eu caí numa dessa? E aí a minha filha me marcou uma consulta com uma psiquiatra. Falei, mãe, você vai direto à psiquiatra, porque eu já estava normalizando não dormir já. E aí a psiquiatra falou, Dória, eu atendo aqui policial civil, eu atendo aqui psicólogo, tudo que passaram que você está por ciclo de violência. Ou seja, eles têm todo um traquejo, eles trabalham para eles são frios. E a pessoa fria, ela consegue. Eles não têm, como é que fala? Conexão. Não, emocional Então, eles não. não têm emocional, eles não têm empatia. Então, eles trabalham, eles olham você todinho, eles querem aquilo que você tem, que é sua luz. E eles te conhecem, Eles né? não têm luz própria. E eles precisam, é tanto que eles Entendi. saem de um ciclo e já entram no outro, porque eles precisam. E assim, pessoal, você que nos assiste aí, pode pensar assim, poxa, mas o que essa história tem a ver com o terceiro setor? Tem tudo a ver. Em vários aspectos, porque assim, vocês já têm, o pessoal tem assistido a gente, que a gente observa que vários projetos sociais surgem de uma dor
de uma experiência traumática, surgem de uma luta, né, Edmilson, de algo que a pessoa sofreu. E a sua história, ela narra aí anos de sofrimento, anos de manipulação, anos de ilusão, né? Você era uma marionete e acreditava que não, vai mudar, não, agora vai ser Como diferente. É que você se apaixona por uma pessoa? Né? Quem não quer ser amado, quem não quer ser, né? O tempo todo ele invade tanto você que você não tem tempo de pensar, porque sufoca de tanto amor. Quem não quer isso na vida? E como o Hélio já disse aqui, existem milhares de mulheres que podem estar nessa situação e não tem força para sair, não sabe por onde sair, não sabe aonde, ao que recorrer. É vítima de uma ameaça, não é, Hélio? Vítima de uma ameaça. Não sabe os caminhos. Não sabe os caminhos legais, né? Aquilo E que a Dora pode tá fazer. para te ajudar, entendeu? Para te orientar. E aí o programa Mulher importantíssimo. Ativa vem nesse suporte. Dentro do programa eu criei 3 quadros fixos. Um é saúde mental, que tem uma psicóloga. Isso é muito interessante. O outro quadro fixo do programa é uma professora que orienta as mães até nas pequenas tarefas de escolar, que às vezes a mãe não sabe ensinar o filho, e você como professor, você também sabe que a mãe muitas vezes não sabe ensinar o filho, e ensina também, dá dica de concurso, vestibular, e tem também, lógico, uma advogada que dá os primeiros encaminhamentos, mostra os caminhos, as redes de apoio, né? Mas mesmo com essa rede de apoio, com o programa Mulher Ativa, eu conto para todas as mulheres. Gente, a maior rede de apoio que você tem é entre as suas colegas, as pessoas. Não perca as amizades. Porque a gente tem que ter para quem contar, para quem desabafar. Eu consegui muito apoio no Instituto Humanizare, eu falo aqui de portas abertas, que é um instituto que trabalha mesmo essa parte psicológica, lida com mulheres que sofreram violência. Esse é do Gama, é? Não, é aqui no Bandeirante, perto do lá Maria Madalena, do lado dos idosos lá. O Instituto Humanizare, ele abre as portas para muitas mulheres, ele tem salvado muitas mulheres do livro aí, que realmente que teve a casa incendiada. Vamos fazer para entrevista, né? Isso, eu posso indicar. A doutora lá, que era uma policial civil também, ela que criou o Instituto Humanizare. Então, essas pessoas, elas salvam vidas através dos projetos. Como você falou, o Instituto Humanizare também é um terceiro setor. O meu programa virou um terceiro setor, porque ele também ajuda as mulheres no caminho para que elas saiam do ciclo de violência. E é super importante a gente ter esse braço, né? Porque o Estado sozinho não faz. A gente tem que aprender a descobrir as nossas falhas. Eu sempre, falando politicamente, que eu sou uma mulher politizada, que eu sou muito defensora do mandato onde as pessoas, como é que fala? Tinha um mandato que participativo? Isso, participativo. Onde as pessoas contam o que está acontecendo, as necessidades de suas regiões, de suas comunidades, e aquilo ali, o benefício chega na pessoa certa, nas pessoas, enfim, e acaba que contempla todos. É muito interessante isso, né? Porque assim, o Estado ele tem como atuar na proteção física, através do policiamento, na questão judicial, mas existe um apoio psicológico e emocional que o Estado não tem como dar. Então, programas e iniciativas como a sua acabam contemplando tudo isso de forma muito, muito ao ponto. E aí fica o apelo, né, para as mulheres, ou até mesmo algum homem que sofre uma situação como essa, porque tudo é possível nesse mundo de hoje, tudo é possível. Mas a gente, sim, mas a gente sabe que o volume feminino é maior, né? Infelizmente, era para não existir, mas existem pessoas desequilibradas na sociedade. E, por exemplo, às vezes, amigo, eu fico pensando assim, né? Uma pessoa afetada, manipulada, ela pode até ter uma instituição e ela é sufocada ali e um grande sonho pode deixar de existir. Então, existem muitos desdobramentos em relação a isso. E por isso que nós, no podcast, trazemos essa pauta para a gente conversar, porque ela é importante. Várias pautas, né? Ela é importante. Tem que dar voz a isso, tá? Eu agradeço demais a oportunidade. Fala suas redes sociais aí, minha querida, por favor. Dória Freitas, comunicadora. Tem também o programa Mulher Ativa. A gente mudou a página para tentar alimentar. O programa Mulher Ativa também está no Instagram. Tá no Instagram. E aí o que eu falo para todas as mulheres, denunciem, gente. Primeiro sinal, denuncie, ou então safasse logo. Se você vê que realmente a coisa está grave mesmo, procura 190. Se tiver assim, risco iminente de morte, busca 190.
Do contrário, você busca apoio com 180, 197, que são os apoios, né, que a mulher pode digitar. Liga pedindo pizza, que isso é normal, pede ajuda. Também tem a situação, você falou do homem, tem muitos homens que sofrem, mas isso não quer dizer que tem que criar o João da Penha, como muitos falam para mim. A lei foi feita mais para o homem. A gente, aos poucos, foi conquistando espaço, o Estado deve muito isso, e eu falo isso muito, que isso é culpa do Estado, do sistema, onde a mulher foi ocupando o espaço e o homem não foi sendo preparado. Né? Ele se sente meio que invadido, era um espaço criado todo para ele. E a mulher foi tomando espaço. Eu defendo muito o feminismo, que se não fosse o feminismo, a luta das feministas, eu não estaria nem aqui falando, votando muito menos. Então, as pessoas, quando querem discriminar a feminista, a mulher feminista, elas acham logo que a mulher tem cabelo no sovaco. Eu não tenho, gente. Meio peladinho. Não é desse movimento, que você está falando. Não é do movimento mulambento, não. Tem em todo canto, a pessoa pintar o cabelo, e se ela não depila, é problema dela. Se ela pinta o cabelo, raspa o cabelo, isso não deixa ela menos mulher. E é isso que a gente tem que trabalhar, é o respeito, é a empatia. A gente estava trabalhando agora por inclusão. E a gente, mulher, a gente teve que ser incluída, porque o mundo era feito para os homens. É verdade. Muito bem, amigos. Nosso tema muito gostoso, o tempo voa. Nosso tempo já acabou. Sobre o Marias, Fale. As considerações finais. Isso. Nas suas considerações você vai falar. Edmilson, suas considerações, Hélio, sobre o tema de acessibilidade. E aí depois a nossa querida Dória pode falar, concluindo com o livro. Eu falo a questão hoje da acessibilidade digital, que pode ser usada em sites e redes, não só a pessoa surda, a pessoa cega, né, a pessoa que tem dificuldade de locomoção, mas também a acessibilidade das pessoas que estão traumatizadas por relacionamentos, né? Porque às vezes, se você não encontrar, existem alguns projetos da cultura, Secretaria de Cultura, que eles pedem a gente para abrir um espaço para mulheres, faz um banner lá dizendo aqui não, né? Abre um banner dizendo pare com isso, anunciando um número, que a gente tem que dar esse espaço em todos os lugares para as mulheres também que viveram vítimas ou que vivem vítimas de violência, né? Tudo isso é acessibilidade. E eu né? vou te falar uma coisa, só complementar o que ele falou, que é super importante, eu deixei de falar aqui, tem que denunciar. Infelizmente, se você não denunciar, você não tem direito. A mulher que sofreu violência doméstica, ela tem um monte de direitos, inclusive a psicóloga. Eu só consegui esses apoios depois que eu denunciei. Então, tem agora até cartão ônibus, essas coisas, né? Transporte gratuito. Tem um monte de situações que você tem direito. Eu fiquei sabendo que tem direito também de benefícios e outros benefícios. Porque eu queria mesmo a parte psicológica, porque eu não tinha condições nenhuma de voltar no mercado de trabalho. Eu abandonei o meu programa, eu não estava legal. E aí minha filha, meu filho, foi quem estava me bancando. Então, denuncie, que é para poder você ter os seus direitos adquiridos, além da proteção. Apesar de que depois que eu denunciei, eu fiquei com mais medo, porque por ele ser policial. Mas mesmo assim, se você não denunciar, é pior. É pior, ué. A pessoa é vítima do mesmo jeito. Né? Então, assim, eu quero parabenizar pelo seu trabalho, né? Agradecer por estar aqui, né? E com certeza você vai estar influenciando a vida de muitas mulheres. Não tenha dúvida disso. Edmilson? Com certeza, é uma história de superação, é uma história triste, mas ao mesmo tempo passa uma mensagem que a gente precisa ouvir, principalmente o homem, né? Espero que os homens que estejam ouvindo isso possam entender que o direito que a mulher busca não interfere no seu direito, entendeu? A mulher está apenas tentando, não está ocupando um espaço que não é dela, porque você falou que muitos homens não concordam porque acha que está entrando no espaço dele. O homem foi acostumado a ter tantos direitos que quando a mulher quer ter direito, acha que aquilo ali está tirando o direito e invadindo aquele espaço, não é? E a gente se coloca à disposição de você, entendeu? Para o que você precisar, pode contar com a gente. Dória, suas considerações finais, amiga, por favor. Olha, eu que agradeço, tá, a oportunidade. Falei aqui no início, estava falando de inclusão de mulher, falei, falta mais uma mulher aqui, né, para ficar paridade.
Não, mas a gente tem mas podcast eu sei, que eu tem sei, tem as especialistas que são todas mulheres. Não, aqui, inclusive, o contato que fez comigo foram 2 mulheres também, então eu já sou contemplada, tá? Tá de boa. Só tô Não, eu brincando, muito porque contemplado até pra pela ficar mais competência delas. Não é nem porque não, eu estou a me sentindo gente... feliz, porque é muito bom saber que um podcast igual com essa grandiosidade que eu vejo, que o alcance de vocês é grande, tem mulher juntos fazendo a diferença também, tendo a parte dela ali, né, importante. E aí sobre a importância de você denunciar, como eu falei, é muito importante. É importante o apoio dos homens, é importante demais a gente ter o apoio. Agora eu estou vendo muito na rede social os homens se falando, fazendo vídeos, é super importante. Não é mimimi, não é. A violência psicológica existe. Eu só criei coragem depois que o presidente da República uniu os 3 poderes. Eu denunciei tem pouco tempo. Não é mimimi a violência psicológica. A violência sexual não é porque você estava de short nu, short pelado, porque você aceitou certas situações que você a pessoa é obrigada a te ofender, a te humilhar, a te violentar. Não é porque você gosta de sexo, que você gosta de... Não é. Porque, por causa disso, você tem que ser violentada. Não é porque você tem uma química legal que você aceita. Vamos lá. Muitas coisas que aconteciam comigo, ele falava que era fetiche. E eu, como não tinha muito conhecimento, porque eu só tive meu esposo e ele, eu acreditava nos fetiches. Então tá bom, mas tá me machucando, tal, essas coisas eu não gosto, tal. E aí chegou num momento que não tinha mais, aí ele teve que fazer uma declaração de submissão, com 10 itens depois da última separação, tá? Só para complementar aqui. Uma declaração de submissão, que eu assinei a declaração, porque eu não sabia que ele me via pedindo assinatura minha, depois ele chegou com a declaração. Isso é para evitar algum problema na justiça para ele, né? Isso, eu assinei ainda. Só que eu vivia assinando coisa, quando eu não queria, às vezes, certas coisas. Rapaz. Quando eu não queria certas coisas, assim, que ele simplesmente me dava energético, eu não bebo, às vezes botava cervejinha misturada. Quando eu estava assinando coisa que eu não sabia. E aí é tomar cuidado. Não existe príncipe encantado, não. Primeiro conheça o homem. Conheça a primeira pessoa, não é no primeiro encontro. Tudo bem que às vezes pode acontecer, não pode também rotular, mas tem que ter muito cuidado. Quando aparecer bom demais, minha mãe falava, quando a esmola é grande demais, até o cego desconfia. E é real. Então, tome cuidado. O livro Maria está aqui. Hoje conta a minha história, conta a história de mais 9 mulheres. São mulheres que passaram por situações um pouco diferentes da minha, outras parecidas. A gente você sabe que o de violência doméstica começa na psicológica, mas muitas vai né, como a gente fala, vai aumentando o ciclo de acordo com o tempo que você vai ficando com a pessoa. Conforme você vai ficando, vai piorando. Eu mesmo, graças a Deus, eu saí fora, que poderia até acontecer uma coisa pior. Hoje eu poderia não estar aqui. O feminicídio é o último degrau da violência doméstica. O nosso podcast eu agradeço foi curto hoje. E aqui, está aqui a Maria da Penha, foi escrito por Isis Dantas. A Isis Dantas é jornalista e fotógrafa. Ela escreveu esse livro porque ela também foi uma sofredora de violência psicológica e sexual também, como eu. E ela é mãe atípica, que ela tem uma filha autista grau 3. A Isis, ela trabalhou comigo em alguns projetos, eu contrato ela. Ela escreveu esse livro vezes, contando a história dela, como o Carl Jung, né? Ela é o curador ferido, né? Ela realmente, através da ferida dela, ela cura as outras. Como eu hoje faço com o meu programa Mulher Ativa. Muito obrigado pela sua presença, participação. Obrigado, amigos especialistas. Para você que nos assistiu, esse foi o nosso episódio de hoje, onde falamos sobre comunicação inclusiva, acessibilidade em redes sociais, no ambiente virtual. E também tivemos a história aqui da Dória, onde ela trouxe o livro Marias, que conta sobre a superação daquelas mulheres que se libertaram diante do abuso, da agressão, da manipulação de homens desequilibrados. Fica para você aí o alerta, tá certo? Para você ficar atento em relação a sinais, a essas coisas, para que você não seja vítima. E se você está sofrendo isso, procure um amigo, procure as instituições legais para você poder ser amparada e sair desse ambiente. E o programa da Dória também está aí, tá bom? Um forte abraço para você e olha, vem muita coisa boa aí nos próximos episódios. Nos encontramos em breve.